Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Hoje iremos ver como fazemos a montagem dos circuitos eletropneumáticos. Então temos aqui os nossos atuadores, as válvulas de controle de fluxo unidirecional e as válvulas de comando para esses dois atuadores. O que eu vou fazer aqui, eu vou alterar o método de comutação dessas válvulas de acionamento, que vai ser por solenoide agora. Eu vou fazer isso nas duas válvulas. Vou chamar aqui de A+, aqui de A-, aqui de B+, e aqui de B-. Certo, vou colocar um texto aqui só para a gente identificar essas válvulas e esses cilindros. Então, vou pegar aqui a ferramenta texto, vou colocar aqui válvula 1, válvula A, na verdade, né? Vou ter aqui a nossa válvula B. Posso até colocar esses cilindros mais próximos aqui também, porque não vai afetar muito agora que a gente vai usar a parte eletrohidráulica. Então, vou colocar aqui cilindro A. E cilindro B. Certo. Então, a parte da eletrohidráulica vai ser bem similar com a parte da eletropneumática. Nós vamos ter lá as nossas fontes e a nossa parte neutra, né, que vai ser o 0 volts. Vou conectá-los aqui. Deixa eu alinhar horizontalmente. E isso aqui vai ser o nosso sistema. Vou deixar bem aberto assim para termos espaço para trabalhar. Salvei o cascata contínua. Tem que salvar aqui como eletrohidráulica. Deixa eu abrir aqui o cascata contínua. Tá salvo aí bonitinho. Primeira coisa que eu vou colocar aqui é o nosso botão de emergência. Então eu coloco a luz e a buzina indicadora e vou colocar um switch aqui em duas posições. Opa, girei demais. Certo, então tenho duas posições aqui nele. Vou ter que apagar essa linha, né? Porque senão não vai dar para fazer. Vou ligar aqui e esse aqui vai no 0. E agora sim. Esse aqui então vai ligar, vai fazer o nosso sistema lá, tem um sistema de emergência. Então, se o nosso sistema parar de funcionar, nós apertamos o botão de emergência. Certo, só para ficar mais bonitinho aqui, vou colocar eles mais para baixo. Certo, então eu quero fazer aí o mesmo circuito lá com as mesmas ações anteriores, que é o A+, B+, B- e A-. Para isso eu vou precisar das nossas representações das solenoides, que são essas aqui. Então eu já vou colocar elas aqui, vou fazer 4 cópias, né? E vou dar nome para elas, que no caso aqui vai ser o A+, aqui o A-, aqui o B+, e aqui o B-. Então já vou colocar eles em ordem aqui, A+, B+, B-, A-. Então essa é a ordem que a gente quer ativar eles. Para isso, a gente vai precisar de um botão que vai ativar o nosso sistema e podemos colocar aqui um botão sem trava. Vamos fazer um ciclo não contínuo primeiro. E vou usar um relé auxiliar para o nosso sistema. O que esse relé vai fazer? Esse relé
a gente poderia ativar diretamente os solenoides, mas eu vou usar o relé para facilitar o meu trabalho. Então, eu posso usar aqui o relé K1, conectar aqui no meu sistema. Esse relé auxiliar, como a gente já viu lá na eletropneumática, ele vai estar conectado com as nossas chaves, com os nossos switches. Então, a gente dando o nome dos switches iguais ao da chave, aqui no caso K1, quando o relé ser acionado, essas chaves, se estiverem abertas, vão fechar, se estiverem fechadas, vão abrir. Então, aqui no caso, eu posso usar um relé, uma estrutura que a gente chama estrutura de alta retenção, para que o nosso sistema seja ativado, o relé seja energizado, a nossa chave seja fechada e esse outro caminho aqui que vai mandar energia para esse relé auxiliar. Então, aí eu uso uma das chaves para acionar as nossas ações, que no caso aqui a primeira ação é o A+. O A+, vai acionar o sensor, agora nós vamos utilizar sensores para o nosso sistema, e os sensores vão ter vários tipos, né? Vão ter lá o sensor óptico, capacitivo e tal, ou podemos colocar aqui também um sensor do tipo rolete. Vamos colocar o rolete primeiro, depois a gente altera ele. No caso aqui, então, um sensor de fim de curso é um rolete aí A1. Então, assim que o A ser acionado, está devia ficar um pouquinho mais alinhado aqui, certo? Assim que o A avançar, ele vai acionar esse A1 e vai fazer o B avançar. Uma coisa que eu não tinha citado, que eu devo ter esquecido, não lembro se eu citei, é que podemos usar um relé só para dois grupos. Como que a gente vai fazer isso? No caso aqui, como é um circuito com dois grupos simples, né? Eu vou usar aqui um switch K1, que vai ser normalmente fechado. O que é que ele vai fazer? Ele vai acionar então as ações do segundo grupo. Deletar essa linha. Só que para ele fazer esse acionamento, um switch aqui D+, ele vai estar aqui no nosso sistema para cortar essa alimentação. Então, vou ter aqui um switch, ou na verdade um rolete sensor B1, ele vai cortar a alimentação depois que nós terminarmos as ações lá do primeiro grupo. Aí, o que vai acontecer basicamente? A gente vai ativar o botão, esse sensor vai estar normalmente fechado, né? Vai enviar o sinal para K1, K1 vai fazer as chaves que estão abertas fecharem e as que estão fechadas abrirem. Então aqui eu consigo fazer uma chave de alta retenção para executar as ações desse primeiro grupo. Então eu executo o A+, o A+ avança, aciona o switch, o rolete do sensor A1, que vai fazer o B avançar. O B avançando, eu vou cortar a alimentação aqui da chave de alta retenção, fazendo com que os switches fechados, os abertos que foram fechados abrirem e os fechados que foram abertos fecharem. Então eu vou conseguir executar essa segunda ação aqui. Vamos fazer dessa maneira, depois eu faço com os dois grupos aqui. Isso aqui é só para economizar componentes mesmo. Certo, mais uma coisa, o B+, então, o B-, no segundo grupo, ele vai ser acionado depois dessas ações, né? Então, continuando, o B-, ele vai acionar o B0, que é um switch, ele vai estar fechado. Então, vou mudar aqui B0. Ele vai estar fechado quando o B retornar, ou ele vai estar aberto quando o B retornar, ele vai abrir.
e aí vamos conseguir executar essas nossas ações. Acho que está tudo certo. Vamos ver se o nosso sistema vai funcionar. Certo, vamos passo a passo. Então, como eu falei, eu aciono o botão, ele vai energizar esse esse relé auxiliar. As chaves que estavam fechadas vão ser abertas, que estavam abertas vão fechar. Então, eu consigo aqui executar as ações do primeiro grupo. O relé, então, o solenoide que vai ser energizado, o primeiro grupo vai ser o A+, fazendo então com que a válvula A comute e o nosso cilindro A avance. O cilindro A avançando, o nosso sensor de fim de curso, que no caso aí vai ser um rolete mecânico, né? Ele vai fechar e vai enviar energia aí para o nosso solenoide B+. Esse solenoide B+, está aqui, vai ser energizado, né? Vai comutar a válvula B e vai fazer então o avanço do cilindro B, acionando então B1. Olha só o que aconteceu. B1 então foi acionado, ele abriu, ele cortou a alimentação aqui do nosso relé auxiliar K1. O que vai acontecer? Observem que esses switches que estão fechados vão abrir e esse aqui que está fechado vai, ou que está aberto vai fechar. Então, a partir disso, eu consigo executar as ações do segundo grupo. Então, o nosso solenoide B- vai ser acionado, ele vai comutar a válvula B e vai fazer o retorno do cilindro B. Fazendo isso, o cilindro vai chegar lá no início, né, vai estar completamente recuado, vai acionar o sensor B0, que vai comutar aqui então esse rolete, né, essa chave, e vai enviar o sinal aí para o solenoide A-, que vai comutar a válvula A e vai fazer o retorno do nosso cilindro A. Então aí finalizamos o nosso sistema. Vou fazer aqui de forma mais rápida. Então aí conseguimos fazer o circuito em cascata não contínuo. Se quisermos fazer esse circuito eletrohidráulico, contínuo, o que eu posso fazer? A primeira alteração que eu tenho que fazer é alterar essa nossa chave. Ela vai ter que ser uma chave aí com a parte da... vai ter que ter a trava. Então isso aqui vai fazer o nosso sistema funcionar. Só que a gente tem que garantir que o nosso sistema está recuado. Para isso, então, a gente vai usar novamente um relé aqui, que vai ser o relé A0. Não, então ele vai ter que ser normalmente fechado, não, normalmente aberto, mas pelo fato dele estar sendo acionado, ele está fechado. Isso aí. Então eu vou colocar ele após o botão aqui de início. E aí eu consigo fazer o meu sistema funcionar de forma contínua. A avança, B recua, A recua, A avança, B avança e assim por diante. Certo? Bem simples essa alteração que a gente fez aqui. Aqui eu coloquei só com relé, vou colocar com dois relés auxiliares, então, com dois relés. Então, ao invés de usar esse K1 aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu vou usar esse B1. Esse B1, na verdade, agora ele vai ter que ser normalmente aberto, então eu vou ter que colocar outro aqui. Ao invés de fazer a lógica com um relé auxiliar só, eu vou usar dois relés auxiliares, que no caso aqui vai ser o nosso A2. Então, esse relé auxiliar vai fazer o acionamento aqui de dois switches
duas chaves, K2, K2. Esse K1 aqui eu vou poder deletar. Na verdade, eu vou reusar ele aqui. Vou tirar ele daqui, porque eu preciso cortar a alimentação aqui do meu sistema, da trava de alta retenção. Então, quando o K2 ser acionado, o K1 não vai receber mais a nossa energia. Coloco a alta retenção aqui. Coloco o switch aqui. Eu acho que está pronto. Sim, temos que cortar o K2. O K2 vai cortar quando o A estiver recuado, né? Então vai ser esse A aqui. Vai fazer isso. Então quando nossa última ação acontecer, ele vai cortar, a última ação do grupo, ele vai cortar esse nosso circuito. Vamos ver aqui se vai dar certo. Contínuo. Avançou, avançou. Certo. Esse A aqui tem que ser normalmente fechado. Acho que é normalmente fechado, né? A0. E aí ele vai estar fechado quando o nosso sistema não. Enquanto o nosso sistema tiver. Certo, é. Enquanto o nosso sistema, o A, ele vai estar avançado. Então esse A0 ele não vai estar acionado, ele é normalmente fechado. Mas aí quando o A recuar, ele vai quebrar essa nossa lógica aqui. Certo, certo. Retorno de B, retorno de A. Consegui então fazer o nosso ciclo contínuo. Tem algumas diferençazinhas aí se você usar um relé auxiliar ou se você utilizar dois aí para um para cada grupo ou utilizar aí menos um relé auxiliar aí para a quantidade de grupos que você tem. Mas no caso seu sistema vai funcionar da mesma forma. Outras coisas que podemos fazer aqui, podemos colocar, por exemplo, um acionamento bimanual, seria dois botões em série. Podemos colocar em paralelo, que seria um ou outro, aí no caso você que decide. Aí todas aquelas partes de contadores, de sensores, utilizando sensores aqui no lugar dos switches, pode ser feito isso também. Aí como já foi falado lá na parte de eletropneumática, eu nem vou citar aqui anteriormente, então vocês revisem, porque basicamente a eletrohidráulica e a eletropneumática utilizam as mesmas lógicas, certo? Então, essa parte de eletrohidráulica, esse é o básico aqui, depois eu vou mandar algumas coisas de pressostato. No próximo vídeo eu vou falar de pressostato na parte hidráulica e eletrohidráulica.